Mas será que qualquer um pode ser um manutentor autônomo? Qualquer operador pode fazer manutenção autônoma? O que é necessário? Quais são os requisitos? Quais são as competências do manutentor autônomo? Olá, eu sou o professor David, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Modular Cursos. Se você ainda não me conhece, eu sou professor responsável por toda essa parte de conteúdo da área de gestão da manutenção e de gestão industrial. Eu já peço para você deixar o seu like, curtir esse vídeo, compartilhar, seguir a gente nas nossas redes sociais e interagir aqui nos comentários para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo relevante para vocês e entender o que vocês realmente querem e desejam. Mas na aula de hoje, ou melhor, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre quais são as competências do manutentor autônomo, né? Por que as competências? A gente não pode assumir que qualquer um tem capacidade ou tem habilidades para executar as atividades da manutenção autônoma. Por quê? Porque a gente precisa primeiro treinar pessoas, qualificar pessoas, e a manutenção autônoma, ela vai requerer algumas atividades que precisam de habilidades. E tem pessoas que têm essas habilidades, pessoas que não têm, pessoas que têm perfil e pessoas que não têm. É claro que tudo é desenvolvimento de pessoas, tudo é desenvolvimento pessoal, tudo é desenvolvimento profissional, ou seja, pilar de treinamento e educação que é fundamental e gestão de pessoas. Certo? Mas nós vamos treinar essas pessoas, nós vamos qualificar essas pessoas para fazerem atividade de manutenção autônoma. Mas essas pessoas precisam ter quais competências? O que a gente precisa treinar? O que essas pessoas precisam saber para serem excelentes manutentores autônomos? Você aí que é da área de operação, você que trabalha como operador de um equipamento, o que você precisa saber? Quais as competências você precisa ter para ter domínio da manutenção autônoma, para poder cuidar bem do seu equipamento, para manter o seu equipamento nas funções ideais de operação. Eu separei aqui para vocês 5 tópicos que nós vamos falar, são 5 competências que o operador autônomo, né, ou o manutentor autônomo precisam ter essas competências, tá? Então, quando a gente fala de ter, é claro que a pessoa pode ter por perfil, por experiência, por treinamento, enfim, mas são competências necessárias para que a pessoa possa desempenhar, né, de forma excelente as suas atividades de manutenção autônoma, tanto ele sendo manutentor quanto ele sendo operador. Então vamos lá, a primeira competência é descobrir anormalidades. O que são anormalidades, tá? Nós temos aí que anormalidades podem ser problemas, podem ser falhas, podem ser defeitos, podem ser erros, enfim, tudo aquilo que tem um desvio do que era para ser o correto, tá? Como que a gente faz para descobrir essas anormalidades? Primeiro, a gente precisa saber o que é anormalidade. É muito mais fácil a gente entender a normalidade para daí tudo que fugir do que é normal, do que seria o correto, a gente trabalhar em cima disso e identificar que isso é uma anormalidade. E para isso, né, o operador ele precisa conhecer muito bem o seu equipamento, né? Tanto o manutentor autônomo quanto o operador autônomo, eles precisam conhecer muito bem o equipamento, conhecer como é o padrão correto, o padrão ideal de funcionamento, para que aí ele possa atuar de forma a descobrir essas anormalidades. E aí eu pergunto, né? Quem que é mais indicado, quem é a pessoa mais recomendada para descobrir uma anormalidade no equipamento do que o operador? O operador ele passa o tempo todo ali em cima do equipamento, trabalhando no equipamento, operando, produzindo, né? Praticamente ele passa mais tempo com o equipamento do que com a família. E aí, essa pessoa que está o tempo inteiro ali interagindo com o seu equipamento, essa é a pessoa mais recomendada para descobrir, para identificar anormalidades. Por quê? As anormalidades elas vão dando sinais, né? A normalidade é como se fosse uma doença e ela vai dando sinais para a gente. Ela vai dizendo que não está legal, que está piorando. Isso pode ser através de aumento de temperatura, aumento de vibração, aumento do ruído, ou um ruído diferente. Pode ser a máquina começa a agir de forma diferente, começa a trancar, começa a trepidar, resetar, aparece um sinal, acende uma luz. Tudo isso são formas de sintomas dessas anomalias, né? Então, o operador autônomo, o manutentor autônomo, ele precisa conhecer bem o seu equipamento para poder descobrir essas anormalidades. Quando ele está bem preparado e ele consegue descobrir essas anormalidades logo no início,
aí a gente tem um maior ganho, que é não deixar essa normalidade virar uma falha né, funcional, potencial, até se tornar uma falha funcional, ou seja, até causar, por exemplo, a parada, a pane do equipamento e aí parar de produzir, perder uma peça, perder um equipamento inteiro, causar um desastre e até mesmo um acidente de trabalho. Então, descobrir anormalidades é fundamental. Essa é a primeira competência. Segunda competência, se a primeira é descobrir, a segunda é aprender a tratar essas anormalidades, né? Não basta só identificar. A gente precisa saber tratar essa anormalidade. Como que a gente trata anormalidades? Isso vai ter que estar mapeado para cada equipamento. Por exemplo, se foi detectada uma anormalidade, que é um aumento de temperatura, talvez seja o fato de verificar se, por exemplo, um sistema pneumático de refrigeração está funcionando, se tem um fluido, se tem óleo, né, se os níveis de óleo refrigerante, né, ou de gás refrigerante, fluido refrigerante estão nos níveis adequados. Então, descobrir uma anormalidade. Então, eu preciso agora tratar essa anormalidade. Tem certas formas de tratar essas anormalidades que são simples, né? Através de uma verificação, desligar, ligar, completar um nível de óleo, alguma coisa, inserir mais um fluido, tirar, parar, pausar, mudar a velocidade de operação. Existem várias formas, mas existem algumas outras formas que são mais complexas. E aí cabe ao operador também entender que, opa, essa anormalidade, essa anomalia, esse problema é problema que eu não sei, não conheço, tá estranho, pode ser algo muito mais grave, ou é algo mais grave, eu já sei, puxa, isso aqui é um problema no rolamento que vai trancar o rolamento e vai parar a máquina, eu preciso parar a máquina, eu preciso fazer a troca desse rolamento por causa do ruído desse rolamento que está trancado. Neste momento, tratar a anormalidade é chamar o setor de manutenção, sinalizar, ó, estou com um problema, preciso parar o meu equipamento antes que ele quebre, antes que tenha uma falha muito grave, né, antes que a gente perca a produção. Isso também é uma forma de tratar essa anormalidade. E como que a gente vai distinguir essas duas? Como eu estava falando, através de entender o equipamento, cadastrar o equipamento e fazer a análise de risco desse equipamento. Quais são as possíveis falhas que podem ocorrer, quais são os sintomas, o que fazer em cada caso. Tudo isso é feito através de procedimentos operacionais, né? E aí existem diversos procedimentos, tipos de procedimentos que a gente pode usar e o operador tem que estar treinado. A terceira competência é estabelecer as condições normais do equipamento. O manutentor ou operador autônomo, ele precisa entender qual é a normalidade do seu equipamento e ele precisa saber estabelecer essa normalidade. Ou seja, ele precisa entender qual é a forma correta de operar aquele equipamento. Definir a forma em que o equipamento, né, que se extrai a maior performance daquele equipamento. Então, o operador ou o manutentor autônomo, ele vai buscar descobrir, dentro da funcionalidade do equipamento, qual é a forma ideal de fazer tanto o processo de manutenção quanto o processo de operação. E aí a gente vai entrar, né, em outras coisas, aí, como por exemplo, né, estudo de manual, treinamento do próprio equipamento com o time de fornecedor, com os próprios desenvolvedores dos equipamentos, né, com o fabricante, fazer benchmark interno e externo, como que os outros setores têm cuidado de equipamentos parecidos, como que outras empresas cuidam, operam, qual que é a produtividade, o ambiente interno, o ambiente externo, como que ele impacta a operação desse equipamento, qual que é o ciclo de vida desse equipamento, como que as falhas se manifestam, enfim, tudo isso é muito importante entender e saber quais são os limites de operação. Todo equipamento ele tem um limite operacional, né? Um limite de tempo que ele pode operar, uma velocidade de operação, limite de temperatura, limite de umidade. São vários os fatores do meio ambiente que podem interferir e o manutentor autônomo ou o operador autônomo, né, que é responsável por fazer essa manutenção autônoma, precisa estar ciente de todas essas condições normais de operação do seu equipamento. A competência 4, manter as condições normais. Então, já que eu sei quais são as condições normais, eu preciso saber manter essas condições normais. Quais são as atividades, o que eu preciso para manter as condições normais? Por exemplo, eu trabalhei num local onde se faziam impressões, né, em tecidos, em couro, em materiais, enfim. E para poder a impressão sair realmente com uma qualidade muito boa,
existiam dois fatores que eram primordiais de serem controlados: temperatura e umidade. Era fundamental que a umidade da sala onde estavam aquelas grandes impressoras fosse uma umidade específica para que a tinta pudesse ter o seu processo de cura, de secagem correta, para a tinta não ter diferença de coloração, não rachar, não quebrar, para ela ter a aderência correta no material ao qual estava sendo impresso. E a temperatura, a mesma coisa, tinha a mesma função de garantir a qualidade do material. Se a umidade era muito alta ou se a temperatura era muito alta, perdia-se muita qualidade do equipamento, do processo produtivo, se queimavam lá as lâmpadas, se perdia tinta, se entupia os contenedores de tinta, enfim. Ou seja, a gente precisava manter as condições ideais para evitar falhas, para evitar problemas. E a gente só consegue manter as condições ideais quando a gente entende quais são as condições normais de operação. E aí a gente tinha os planos preventivos, que a gente ia fazer preventivamente para garantir a umidade, a temperatura correta, para que não tivesse nenhum problema naquele equipamento, seguindo então todas as atividades que a gente precisava para impedir que falhas ocorressem, para impedir as anormalidades, para impedir que a gente saísse das condições normais. E uma vez saindo das condições normais, qual que era o checklist, qual era o procedimento para a gente restabelecer as condições normais de operação? O que a gente poderia fazer para identificar quando a gente saísse das condições normais? Por exemplo, nesse exemplo aí da temperatura e da umidade, bastava então a gente colocar um termômetro dentro dessa sala para identificar, por exemplo, qual a temperatura da sala. E a partir desse termômetro a gente vai trabalhando para que fique sempre na temperatura ideal, por exemplo. Então, uma forma de manter as condições ideais nesse caso era através da verificação constante da temperatura para que não tivesse nenhum problema nesse processo produtivo. E essa é a nossa quarta competência. Dentro dessa quarta competência ainda é preciso salientar um ponto muito importante, que quando a gente está falando em manter as condições normais de funcionamento de operação, é muito importante a gente destacar a utilização do 5S, que é uma das principais metodologias que a gente tem aí de organização do espaço de trabalho. Isso ajuda muito quando a gente está falando sobre manter as condições normais, ideais aí do nosso ativo. E a quinta competência é que esse operador ele deve saber abrir solicitações de serviços para manutenção, precisa abrir chamados de manutenção, requisição de manutenção, uma requisição de reparo, uma requisição de troca preventiva, uma solicitação de serviço de manutenção, enfim, qualquer coisa relacionada a isso. Por quê? Um operador que não fala, um manutentor que ele não expõe os problemas, isso tende a se agravar ao longo do tempo. Então, uma competência muito importante é o nosso manutentor autônomo, o nosso operador autônomo, que ele possa abrir essas solicitações de serviço, que ele possa ter esse canal de comunicação direto com o pessoal da manutenção, pedindo uma solicitação de serviço, fazendo alguma solicitação ou uma requisição de peça de material, de troca. Isso é muito importante, porque o operador ele tem que estar em sinergia com o setor de planejamento da manutenção, de programação e planejamento, ou do PCM. Então é muito importante que exista essa integração. Isso é uma competência muito importante, fundamental, para que a manutenção, quando for necessária fazer a manutenção pelos técnicos de manutenção, pelo setor de manutenção, que isso seja feito de forma planejada para evitar maiores problemas. Então no vídeo de hoje nós vimos aí as 5 competências que a gente precisa na manutenção autônoma: descobrir anormalidades, tratar anormalidades, estabelecer as condições normais, manter as condições normais e abrir as requisições ou solicitações de serviço. Se nós dominamos bem essas 5 competências, com certeza nós vamos conseguir desempenhar muito bem as nossas funções, as nossas atividades de manutenção autônoma. Principalmente você que é operador de máquina, se você tiver essas 5 competências, você que opera o seu equipamento, com certeza você vai se destacar e vai conseguir aplicar a manutenção autônoma aí no seu local de trabalho e vai ser sucesso com certeza. Agora fala para mim, quais outras competências que você acha que são interessantes? Você já tem essas 5 competências? O que você achou desse conteúdo? Pode falar aqui que eu estou bem curioso para saber e para interagir com vocês. Muito obrigado por terem ficado até agora.
Não esqueçam de comentar, compartilhar, curtir esse vídeo e, claro, seguir a gente nas nossas redes sociais. Muito obrigado, eu fico muito feliz que você ficou até aqui, que você me acompanhou. É sempre um prazer enorme poder conversar com vocês, eu realmente fico muito feliz. Muito obrigado de coração, um grande abraço e até o próximo vídeo.